E aí galera, eu sou o Muriel, um dos membros do PET Conexões Saberes da Matemática da UFMS de Três Lagoas, e agora eu vou estar resolvendo com vocês a questão 20 da terceira etapa do passe que ocorreu em 2024. Duas circunferências de raio R1 igual a 18 cm e R2 igual a 25 cm têm a distância entre seus centros dada por... E tem essa expressão aí, né, nessa igualdade, e a questão pede a posição relativa entre essas duas circunferências, né? E vamos lá. Então, a representação que eu fiz da situação antes de saber qual é de fato a distância entre os centros das duas circunferências. O primeiro passo para resolver essa questão é desenvolver essa expressão dada, simplificar e saber de forma clara qual é a distância de fato entre o centro dessas duas circunferências dadas. É bem simples, você vai esbanjar da sua matemática básica e vai chegar até um resultado dado em centímetros, no caso aí 7 centímetros. E essa daí é uma representação da situação que eu fiz no GeoGebra depois de ter descoberto qual é a distância entre os centros das duas circunferências. Com base em tudo que já foi feito até agora, temos a seguir algumas situações e suas respectivas descrições que vão nos ajudar a responder essa questão. Bom, na primeira situação, as circunferências são tangentes externas. Elas têm um único ponto em comum e a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Como vemos na representação, as circunferências possuem sim apenas um ponto em comum. Porém, a soma de seus raios é diferente da distância entre os seus centros. Logo, podemos descartar essa situação. As circunferências não são tangentes externas. Nesta segunda situação, as duas circunferências são secantes. Duas circunferências secantes possuem dois pontos em comum, de modo que a distância entre seus centros é menor que a soma das medidas dos seus raios. De fato, a soma dos dois raios das circunferências é maior que a distância entre os centros, mas elas não possuem dois pontos em comum, então não são secantes. Na terceira situação, elas são externas ou disjuntas externas. Chamadas de circunferências externas, aquelas que não possuem pontos em comum e a distância entre os seus centros é maior que a soma dos raios. Tem nem muito o que falar dessa situação, né? A soma dos raios é maior que a distância dos centros e elas possuem um ponto em comum. Logo, também não são disjuntas externas. Na quarta situação, as circunferências são internas ou disjuntas internas. Duas circunferências internas não possuem pontos em comum e a distância entre seus centros é menor que a diferença entre as medidas dos seus raios. Também não é a situação, pois o módulo da diferença entre os raios é igual a 7, que é exatamente igual à distância entre os centros das circunferências, e elas também possuem um ponto em comum. Logo, as circunferências também não são disjuntas internas. Na quinta situação, as circunferências são concêntricas. Duas circunferências são ditas concêntricas se o centro delas coincidem entre si. Neste caso, a distância entre eles é nula. Novamente não é o caso, porque a distância entre os centros não é nula. Na sexta e última situação, as circunferências são tangentes internas. Neste caso, há um único ponto em comum entre elas e a distância entre seus centros é igual à diferença entre os raios. Essa situação é exatamente o que a gente está procurando. Elas possuem apenas um ponto em comum e o módulo da diferença entre os raios é igual à distância dos centros. Logo, a resposta correta é a alternativa A. Pode ir lá e marcar sem medo.